Toda árvore em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que não dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim, eu e vós. Uma vara em si mesmo não pode dar fruto. E se não estiver na videira, assim também vos não estiverdes em mim. Eu sou a videira, e vós farás quem está em mim, e nele esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Sem Jesus não vai. Sem Ele, Glória a Deus. sem Ele nada acontece. Sem Ele é tudo em vão. Mas com o Senhor tudo dá certo. Aleluia. Porque quem tem Jesus tem a direção. Quem tem o Senhor dá um passo certo. Quem tem o Senhor, Ele abre caminho. Aleluia. Aonde não tem caminho, com Ele é a solução para todas as coisas. É Ele que nessa noite deve ser exaltado. É no nome dEle que a palavra vai ser vida eterna. Se nós, irmãos, quiser ter vitória, se nós quiser, irmãos, aleluia, ser bem sucedido, nós temos que se render aos pés do Senhor. Nós temos que ser dependentes do Senhor em todo tempo, em toda hora. Ele é o Senhor. Ele está olhando nessa noite para dentro do teu coração e Ele diz assim: filha, meu filho, eu vou voltar para buscar uma igreja lavada e remida no meu sangue. Aleluia, graças a Deus. Muitos irmãos, aleluia, estão aí brincando, muitos estão aí, irmãos, cochilando em dois pensamentos, mas o meu Deus, aleluia, com Ele ninguém se brinca, aleluia, glórias a Deus, com Ele, irmãos, aleluia, é ou não é, aleluia, não podemos estar em cima do muro, hoje eu vou, amanhã eu não vou, aleluia, vou dar um tempo, depois eu recomeço de novo, não, aleluia, talvez não tenha mais tempo, aleluia, graças a Deus, sabe por quê? Aleluia, graças a Deus, os dias vão se passando, aleluia, cada dia nós vamos ficando mais velhos, aleluia, vai perdendo vigor, aleluia, mas enquanto temos forma de vida, vamos exaltar esse Deus, vamos glorificar esse Deus, aleluia, as palmas é para Jesus nessa noite. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz nessa noite diz glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele se faz presente aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. E a Ele seja toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Espírito Santo. Deus fiel. Aleluia. Pediu pra Deus curar. Quem pediu pra Deus renovar, se prepare. Se prepare. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio, é real a sua presença aqui neste lugar. Sabe por quê? Quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando Ele
trazendo a vitória, Ele veio. Levante as suas mãos. Você está sendo curado, você está sendo renovado, porque Ele veio. Só quem sente Ele ainda é bravo de vitória. Oh, aleluia! E quando Ele chega, a doença não aguenta, vai embora. E quando Ele chega, a situação muda na mesma hora. Oh, aleluia! Quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu? Você pediu? Você pediu? Então recebe. Seja curado agora. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, porque Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, eu sinto Ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, eu já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, eu sinto Ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, levante a mão, levante a sua mão. Você está sendo curado, você está sendo renovado, você está sendo batizado, você está sendo tocado, você está sendo transformado. Sinta Ele aí, sinto Ele aqui. Ele já chegou. Você está sendo curado, você está sendo renovado, você está sendo batizado. Sinta Ele aí, irmão. Eu sinto Ele aqui. Então sinta Ele aí, porque Ele veio. Eu sinto Ele aqui. Então sinta Ele aí, porque Ele veio. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Porque Ele veio. Ele está aqui. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos se levantar, irmãos. Em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Em nome de Jesus, vamos fazer um minutinho de oração. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles que vêm receber a cura nessa noite, erga a mão. Aquele que vem receber o milagre, o renovo, a libertação, aleluia do Senhor, é nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, e permanece e não se abala, aleluia. Então é noite de tu dar glória, que Jesus já está na casa, aleluia, Jesus. Enquanto tu ora, aleluia, Jesus está fazendo um milagre na sua casa, aleluia. A cura já chegou lá. O milagre, aleluia, a libertação já chegou na tua casa, aleluia, glória a Deus. Tu tem, irmãos, aleluia, que acreditar, aleluia, que Jesus é o dono do milagre, Ele é o dono da cura, aleluia. Enquanto tu ora, tem pessoas aí fora, aleluia, se levantando nos hospitais, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. A casa está firmada na rocha, igreja. Aleluia.
Se a casa está firmada na rocha, aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar de buscar a Deus. Aleluia, eterno Deus. Oramos em nome de Jesus. Mas oramos com fé. Aleluia. O milagre chegar sobre a nossa vida. Aleluia, eterno Deus. Senhor meu Deus, nessa noite, papai, estamos aqui, meu pai, dentro da tua casa, precisando de uma cura, um milagre, um renovo, meu pai, eterno Deus, levanta esses que estão caídos, esses que saíram, traga de volta, meu pai, para a tua casa, oh, eterno Deus, aleluia, abençoa os irmãos, meu pai, amado, aleluia, que estão aqui, meu pai, acreditando no milagre, acreditando, meu pai, na cura. Ah, meu Deus, enquanto os irmãos oram, há um milagre no seu lar, há um milagre, meu pai, aleluia, Jesus, meu Deus, eu te clamo agora, meu pai, sobre essa igreja, meu pai, amado, aleluia, sobre meu pai, aleluia, a liderança, ah, meu Deus, venha abençoar, meu pai, cada um, meu Deus, nessa noite, meu Deus, desça com a cura o câncer, cura, meu pai, aleluia, nessa noite, ah, meu pai, essa coluna agora, meu pai, essa dor, meu pai, vai cair por terra, agora, meu pai, em teu nome, eu te clamo, meu pai, queima todo mal, queima, cai por terra, em nome de Jesus, meu Deus, levanta aqueles que estão na cadeira de roda, meu pai, nessa noite, esses que estão de muleta, esses que não enxergam, meu pai, passa um sopro, meu pai, aleluia, um toque da tua mão, o Espírito Santo, e nessa noite, eu te clamo, meu pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e as palmas lá do Senhor Jesus. Glória a Deus, podemos assentar, meus irmãos. Aleluia. Quero dar uma oportunidade aqui ao pastor Santiago, nosso secretário-geral, que está também dando uma saudação. E depois o pastor Manuel vai estar louvando para a gente contribuir com nossos dízimos, com as nossas ofertas. E depois já vamos sentar na palavra, irmãos, por causa do horário. Como é dia de semana, a gente não pode estender o culto. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos desejo a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado em todo o Ele é tempo. fiel. Nos relata que Glória a Deus. há um tempo Jesus é maravilhoso. determinado por Deus. Deus linda glória. Glória a Jesus, aleluia. Determinado Santo é o teu nome, é abaixo dos céus. Aleluia. Glórias a Deus. E é chegado o tempo do nosso pastor aqui. E abre-se outra oportunidade Glória a Jesus. para quem vem vindo, irmãos. E a obra de Deus, ela continua. A obra do Senhor, ela não para, irmãos. Glória a Deus por ter voluntários, irmãos, Glória a Deus. para colocar a mão no arado, né, irmãos? Quanto tempo o senhor ficou aqui, pastor? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, irmãos. Eu confesso que teve, logo no início, eu pedi socorro lá na sede, irmãos, porque o nosso pastor fez muita falta lá, irmãos. Mas aprove a Deus por encorajar o nosso pastor. Quem dirigir uma igreja já não é fácil, agora 2 então, Glória a Deus. né, Silas? 2 então. Mas Deus encorajou em todo o tempo, e agora chegou o tempo de vir outro irmão e dar continuidade na obra do Senhor. A nossa comunhão e o relacionamento não mudará, pelo contrário, ficará mais forte ainda. Aleluia. E Deus será louvado em todo o tempo. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. Aqui não é uma convicção obrigatória, pelo contrário, para ter um lugar ou para acessar o esconderijo do Altíssimo, é necessário obter uma vontade. Por isso o salmista vai dizer: não é obrigado, não é qualquer um, não é indicação, mas aquele que decide se esconder no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E não existe estar debaixo de uma sombra longe. Tem como? Para estar debaixo da sombra tem que estar perto. Para estar debaixo de uma sombra tem que estar. Eu vou repetir de novo. Para estar debaixo de uma sombra tem que estar longe. Não tem como estar no esconderijo do Altíssimo. Para estar dentro do esconderijo do Altíssimo e repousar debaixo de uma sombra, tem que estar perto. Ninguém se achega a Deus longe, mas aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, existe uma sombra para ele descansar. Oh, glória a Jesus! E eu quero profetizar nessa noite. Levante a sua mão. Primeiro, para você que está longe, se achegue, porque não tem como ter proteção quem está longe. Para você que precisa de um descanso, tem sombra, mas a sombra ela é limitada. Deus tem os seus alcances, tem, mas tem que estar próximo dele. Primeiro, para ser protegido, e segundo, para ter um lugar de descanso. E nessa noite Deus abre uma porta chamada descanso e proteção para a tua igreja. Tem proteção para você. Diz para o teu irmão que está do teu lado: tem proteção para você. Diga para ele: tem descanso para você. Mas vem para perto, vem para perto. Não vem, mas vem para perto. Não fica muito longe não, porque não cai um fruto muito longe da tua árvore. Todo fruto que cai próximo da árvore. Por quê, pastor? Porque tem identificação. Uma maçã cai perto da maçaneira, uma banana cai perto da bananeira. Não tem como uma laranja virar lá pro lado de uma jaca. Se você quer proteção, Deus tem. Você quer descanso, você também tem. Mas vem para perto, vem para perto, vem para perto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pergunta para ele: você quer descanso? Você quer proteção? Fala para ele: então vem para perto do Senhor. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Enquanto o pastor vai louvar, já vamos contribuir com o nosso dízimo, com as nossas ofertas. Graças a Deus, no Pai Senhor, amém? Glórias a Deus, estou feliz por Cristo. Você, eu creio que vocês também, tá? Então, antes de eu louvar, eu quero falar para os irmãos. Estou 30 dias aqui orando de joelho, clamando ao Senhor para que Deus venha mover as mãos e venha mudar o cativeiro, né? Eu estou das 18 às 18h30. Nos dias de culto é das 18 às 18h30 também. Glória a Deus. E não muda. Né? E eu creio que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, esse Deus é Deus de poder. Aleluia. Se Ele curou, irmão, Ele me curou. Vai curar você e vai começar curando até a eternidade. Graças a Deus. Eu tenho um médico, irmão, e eu fiz um exame e eu estou com água no ombro. Né? E eu preciso tirar essa água, porque essa água está me incomodando, sabe? Mas eu creio que Deus está no controle, amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória, meu Deus. Glórias a Deus. Vamos aplaudir esse nosso Deus, irmão. Eu estou ensaiando um louvor novo, né? Lá do José Marcos, lá de Porto Seguro, na Bahia. Mas agora eu vou louvar um outro. Aleluia.
salvação. O meu desejo é te adorar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. É o ar que eu respiro, eu devo a você. Eu quero um pedaço de barro, poeira no chão. Senhor, com sua bondade me amassou as mãos. Feita a sua semelhança, soprou em mim. Me deu a vida, hoje estou aqui. Simplesmente só pra te adorar. Te adorarei, Senhor, sempre vou te adorar. Mesmo se vier provação, nada me impedirá. Te adorarei, Senhor, sempre vou te adorar. Pois vazia de mim, Senhor, quero sempre te louvar. Glórias a Deus, meu Senhor. Eu agradeço a Deus por esse dom do Senhor em Deus. Aleluia. Era um pedaço de barro, poeira no chão. O Senhor, com sua bondade, me amassou as mãos. E fez a sua semelhança, soprou em mim. Me deu a vida, hoje estou aqui. Simplesmente só pra te adorar. Te adorarei, Senhor, sempre vou te adorar. Mesmo se vier provação, nada me impedirá. Te adorarei, Senhor, sempre vou te adorar. Pois vazia de mim, Senhor, quero sempre te louvar. Te adorarei, Senhor, sempre vou te adorar. Pois vazia de mim, Senhor, quero sempre te louvar. Te adorarei, Senhor, sempre vou te adorar. Pois vazia de mim, Senhor, quero sempre te louvar. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus, porque Ele merece. Ele não foi atrás, Ele curou você, vai curar e continua curando, porque é o nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é um homem que linda de filhos do homem que se arrepende. Amém? Glórias a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que estou muito, já falei uma vez e vou repetir rapidinho, né? Eu estou muito contente nesse ministério, né? Glórias a Deus que me acolheu com um amor tão grande, o pastor Josué, né? O presbítero Silas, que eu chamei de meu pastor também, né? O irmão, o pastor Jorge, e todos que me receberam, pastor de causa. Agradeço primeiramente a Deus e segundo esse homem de Deus que nos abraçou, me deu a oportunidade, e eu agradeço a Deus porque Ele me deu esse dom de louvar. Eu estou lá no YouTube, se você quer digitar cantor Manuel Silva Castelo Forte, você vai ouvir meus louvores, amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus, irmãos. Esse ministério é o ministério dos pequenos, dos humildes, que o Senhor honra e exalta para a glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Como de costume, no dia da posse, eu sempre costumo trazer a palavra. E Deus colocou uma palavra no meu coração, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus, aleluia.
Irmão, se porventura tiver calor aí e os irmãos quiserem ligar o ventilador, pode ligar. Devido ter mais irmãos, aqui estava um pouco calor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra, aqueles que podem. A palavra de Deus, ela é santa, ela é imutável. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 8. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passavam por ali, se dirigia à casa dela para comer pão com ela. E ela disse ao seu marido: eis que agora eu percebo que este é um santo homem de Deus, o qual sempre passa por nós. Façamos uma pequena câmara. Rogo-te na parede que coloquemos ali para ele uma cama, uma mesa, um banco e um candelabro, ou uma lamparina em outras traduções. E será que quando ele vier até nós, para que ele possa ali se descansar. Aleluia. Podemos assentar aqui. Se assente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Irmãos, amados, glória a Deus. Esse texto a qual Deus colocou no meu coração, orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para a noite de hoje. Deus colocou no meu coração esse texto, e um texto bastante conhecido da amada igreja, a qual fala sobre um trecho da história do profeta Eliseu, um episódio vivido. E é interessante, irmãos, observarmos que o texto vai começar dizendo que ele estava passando por uma rota de passagem, uma cidade de passagem chamada Sunem. E Eliseu tinha uma ligação muito forte com Samaria. Eliseu se reservava no Monte Carmelo também, lá onde Elias orava. Eliseu também orava no Monte Carmelo. E Sunem era a rota de passagem, tanto para Samaria, que situava ao lado norte de Israel, Galileia, por ali, quanto era caminho também para o Monte Carmelo. E uma mulher que vivia naquela cidade, uma mulher abastada de dinheiro, ela insistiu que ele parasse ali e comesse pão na sua casa. É Deus. O texto diz que ela reteve pão. Reter aqui na tradução não é impedir, mas é insistir. Ela insiste para que ele coma pão, para que ele se alimente. E ela repete isso algumas outras vezes na sua passagem. E ela faz um comentário ao seu marido e diz uma certa feita: olha, eu tenho observado aquele homem e tenho visto que ele é um santo homem de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eliseu não pediu nada para ela. E ela também não pediu nada para Eliseu. Mas ela reconhece ali, diante do seu comportamento, da sua compostura, que Eliseu era um homem de Deus. Aleluia. Amém. E ela disse: ali vai
um santo homem de Deus. Glória a Deus, aleluia. E dentre as suas indas e vindas pela rota do caminho, acredito que Eliseu criou uma afinidade com aquela casa, que sempre o recebia com alegria, de maneira que aquela mulher chegou ao seu esposo e disse: vamos fazer um quarto aqui na nossa casa para o profeta, vamos preparar uma cama, uma mesa, uma cadeira e também um candelabro, para que quando ele passe por aqui ele tenha um local para ficar. Vamos hospedar um homem de Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. E o texto vai dizer, irmãos, que em uma dessas hospedagens, glória a Deus, Eliseu, agradecido à mulher, faz uma pergunta para ela, se ela queria alguma coisa, se lhe faltava alguma coisa. E aquela mulher, irmãos, ela diz para ele: olha, eu não preciso de nada, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas na realidade ela escondia um segredo dentro dela, uma dor que ela não deixava transparecer. E o que ela não tinha de fato era uma das maiores riquezas, que são os filhos. Glória a Deus. Mas ela também não disse para ele que não tinha filhos. Mas o moço Geazi observou e disse para Eliseu: olha, eu observei, ela disse que não precisa de nada, mas eu observei que ela não tem filhos. E naquela época, irmão, o filho representava riqueza emocional, riqueza parental. Filho representava prosperidade. Quando o casal casava-se naquela época e tinha filhos, representava a prosperidade e a bênção de Deus. E o moço observa e diz: olha, ela diz que tem tudo, mas na realidade ela não tem os filhos. A representação da bênção de Deus, a representação da fertilidade. E Eliseu então, em uma das suas passagens, ele profetiza para ela e diz: mulher, tenho observado que não tens filho, mas assim te digo que daqui a um ano terás um filho. Glória! Daqui a um ano Deus fará algo extraordinário na sua vida. Louvado! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! No versículo 16 ele disse: aguarda, porque segundo um tempo determinado abraçarás um filho. Aleluia! E ela, preocupada porque ela não havia pedido aquilo, ela disse: profeta, homem de Deus, não minta para mim. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu não estou pedindo isso, mas não me deixe criar expectativa em cima de uma palavra liberada. Meu Deus, é forte. Mas, irmão, eu quero dizer para você que Deus conhece as nossas necessidades. Aleluia! É verdade. Antes de você sair da sua casa, o Espírito de Deus já te visitou, já sondou. Aleluia! Oh, glória! No decorrer do dia você foi sondado em algum momento, em alguma hora do dia, que o seu pensamento foi elevado em alguma circunstância, pensando em um louvor, pensando em uma situação. Você foi sondado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Deus conhece, Ele é conhecedor da sua necessidade. Antes de você expressar, antes de você falar, Deus conhece a sua necessidade. E Deus conhecia a necessidade daquela mulher. Deus conhecia o desejo do coração dela, certamente, que era ter um filho. E o texto vai dizer que no tempo oportuno, aquela criança nasceu, começou a crescer o seu desenvolvimento. Aleluia. E o profeta Eliseu agora está lá no Monte Carmelo, reservado
Acredito eu que em oração, preparando ali a sua vida, a sua comunhão com Deus. E a história diz que o menino, certo dia, sai da sua casa para ir ter o seu pai ao campo onde ele estava. E o menino sofre com uma dor de cabeça terrível. Chegando, irmão, até o pai, ele se demonstra a sua cabeça a doer, diz o texto. E de repente aquela criança morre de uma dor de cabeça. Mas na realidade, irmão, pode ter sido algo muito mais grave. É que não tinha a complexidade que temos hoje de enfermidade. Mas o menino da promessa, o filho da promessa que foi profetizado, morreu. Meu Deus. Imagine agora o coração da mãe. Imagine o desespero de alma que ela sentiu. E ela pega aquela criança, irmão, perceba, entra nessa palavra. Você que é mãe, você que tem o seu filho, você que já experimentou isso, pensa, você numa situação, seu filho passa mal e vem a óbito assim, ó. Imagine o seu desespero se isso acontecesse com você. As mamães que perderam, que entregaram o filho para Deus em algum momento da vida, já passaram por isso e sabem o que eu estou falando. A dor que essa mulher sentiu naquele momento. E ela, acredito que tomada de sabedoria, pega o corpinho daquela criança, entra no quarto do profeta, lá na sua casa, coloca em cima da cama. E ela diz para o seu esposo: olha, prepara a jumenta, porque eu vou atrás do profeta. Seu esposo, mulher, mas olha a situação meu que ele está. Aleluia. Só Deus sabia a dor de alma, o grito que estava dentro da alma daquela mulher, de estar com seu filho morto lá, já sem fôlego de vida. E ela agora vai correr atrás do profeta. Aleluia. Porque ela tinha uma promessa, irmão. Oh, glória. Ela tinha uma promessa. Aleluia. Ela estava debaixo de uma promessa. Ela estava debaixo de uma palavra profética. Oh, glória. É bacana. Glória, 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 glória. Mas ao invés dela se desesperar naquela circunstância e demonstrar ali o desespero, ela corre ao profeta, ao homem de Deus. E lá vai ela, a caminho do Monte Carmelo, onde estava o profeta Eliseu. Eliseu avisa e fala: Geazi, não é aquela mulher de Sunem? Geazi diz: ela mesmo, vai até ela, vê o que está acontecendo. Quando você chegar até ela, pergunta para ela se está tudo bem. Meu Deus. Geazi, obedecendo o seu Senhor, chega até aquela mulher. Aleluia. E olha o que ele pergunta para ela. Ele diz: olha, mulher, vai tudo bem contigo? Oh, aleluia. Glória, 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 Glória a Jesus. Vai tudo bem contigo? Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. E lá, está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com a tua casa, mulher? glória, 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 glória. Eita, Jesus. Tem gente que está entendendo. Essa palavra foi revelada, irmão, pelo Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Deus de maravilha, eu sinto a presença de Deus. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. E aquela mulher desesperada, de alma por dentro. Oh, glória. Aleluia. Recebendo uma pergunta incisiva: está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? Ela disse: sim, vai tudo bem.
Você percebe, irmão, o equilíbrio emocional daquela mulher diante da Meu luta? Deus, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para alguém por essa palavra? Eu estou te dando equilíbrio emocional para você saber lidar com a dor, para você saber lidar com a luta, para você saber lidar com a prova e não se desesperar, porque os teus adversários estão esperando o teu desespero, os teus adversários estão esperando você levantar a bandeira da derrota, os teus adversários estão esperando o teu desequilíbrio e dizer: tá vendo? Olha lá, desequilibrado, não suportou a prova, não suportou a luta. Mas Deus está dizendo por essa palavra: eu estou dando equilíbrio emocional para alguém que entrou aqui por essas portas. Você entrou por aqui provado, você entrou aqui na luta, você entrou aqui atribulado de alma. Deus te sondou, Deus conhece você. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: eu estou te dando equilíbrio emocional, para quando alguém perguntar para você como é que está a tua casa, você não abrir a boca para contar a luta, não contar a prova, mas para você dizer: a minha casa está tudo bem, Deus está no controle de tudo, meus filhos estão bem, os meus netos estão bem, a minha família está bem, tudo vai bem, porque Deus está no controle de tudo. Alguém pergunta como é que está, já começa a pôr pra fora: ih, pastor, tá tudo ruim lá, tá difícil aqui, tá difícil ali, tá difícil lá, tá difícil lá. Mas aprenda, irmão, com essa mulher. Olha o equilíbrio emocional. Ele fala: seu filho, como é que tá? Meu filho tá bem. Meu filho tá com seu marido, meu marido tá bem. E o resto das coisas tá tudo bem. Geazi retorna com ela para lá onde estava o profeta Eliseu, e o profeta, ouvindo ali a resposta, ele diz: não, eu sei o que está acontecendo, não tem nada bem, mulher, mas por causa da tua boca que abriu e profetizou, as coisas vão ficar bem. Se você entendesse o poder das suas palavras, se você pudesse entender que quando você declara que vai dar certo, quando você declara diante da luta que as coisas vão ficar bem, quando você declara que Deus vai arrumar tudo, quando você abre a tua boca para desejar que as portas vão se abrir, quando você consegue declarar isso, a tua vida dá uma reviravolta, irmão. Aleluia! 360 glória! Mesmo estando difícil, mesmo estando travado a luta, mesmo você estando provado, mas quando você percebe o contexto daquele que tem um equilíbrio emocional do céu. Aleluia! E aqui tem que ser crente, irmão, para ter equilíbrio emocional do céu. Tem que ser crente, tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus para ter equilíbrio emocional, para não contar a prova para ninguém, para não contar a luta para ninguém. Mas quando alguém perguntar para você como é que está a situação, você diz: pastor, está uma bênção, está uma maravilha, só Deus sabe, mas você vai dizer com a sua boca que tudo está bem. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia! Então, irmãos, caminhando aqui para encerrar a palavra, Aleluia! aquela mulher chega diante do homem de Deus e fala: Senhor, Deus, Senhor, eu não pedi um filho, mas você profetizou. Eu não pedi essa bênção, esse milagre, mas você profetizou. Você declarou sobre a minha vida. Mas agora eis que meu filho está sem vida. Eliseu falou para ela assim: olha, eu vou falar para Geazi então ir até a sua casa. Pode abaixar um pouquinho, gente, que está dando um microfone. Eu vou pedir para ele ir até a sua casa com o meu cajado. Geazi, quando chegar lá, você toca sobre o rosto do menino. E aquela mulher decidida, mulher de Deus, mulher de fé, mulher de oração, mulher de propósito, ela diz: olha, se o Senhor não for, eu não vou sair daqui.
Porque foi o Senhor que profetizou. Eu não pedi um filho, mas foi o Senhor que profetizou. E eu vim atrás de você. Então, se você não sair daqui do Monte Carmelo, eu também não saio. Eliseu viu que aquela mulher não estava ali por brincadeira, que ela estava ali disposta a viver algo extraordinário. Ela estava ali crendo que o homem de Deus seria um instrumento usado por Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. E Eliseu então caminha até a casa daquela mulher, diz o texto da palavra de Deus. E quando ele chega, ele entra. Geazi primeiro faz o que ele manda. E diz para ele: olha, eu fiz o que o senhor mandou, mas o menino está do mesmo jeito. Não se ouve a voz dele, está morto. E Eliseu viu que o negócio era sério. O texto vai dizer que Eliseu então entra, vai até o quarto aonde estava o defunto, o corpo do menino. Glória a Deus. Então ele fecha a porta. Olha o mistério, irmão, de fechar a porta. Olha o mistério do secreto. Olha o mistério da intimidade. Quando a luta, quando a prova está travada, fecha a porta. Por que Eliseu fechou a porta? A mãe do menino estava ali, o pai do menino estava ali. Certamente tinham amigos, tinham conhecidos, tinham pessoas ali da convivência. Mas Eliseu entra só e fecha a porta. E o texto vai dizer que ele vai orar. Glória a Deus. Aleluia. Se você entendesse a complexidade da palavra, tem hora que Deus fala: fecha a porta. Oh, glória. Vai orar. Aleluia. Tem hora que a luta está travada e Deus fala: fecha a porta. Dessa maneira, Fecha Jesus. a porta. Fechar a porta não é no sentido literal de você pegar a porta no seu quarto, na sua casa e fechar, não. Mas quando ele fala fecha a porta, entra no particular. Vai pro secreto. Você e Deus, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que você está orando, ninguém precisa saber que você está consagrando, ninguém precisa saber. Mas é no secreto. E quando ele fecha a porta, ele simboliza isso, o próprio Deus chamando ele para o secreto, para a oração. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. E tem dias, irmão, que Deus faz isso conosco. O Espírito Santo sopra a sua voz no nosso ouvido e diz: fecha a porta. Mas eu preciso falar com o profeta, eu preciso falar com fulano, eu preciso... Fecha a porta. Aleluia. Vai orar. O defunto está lá, fecha a porta, vai orar. E ele dobra o joelho, acredito eu, que ele faz uma oração como nunca ele fez. Uma oração extraordinária. Oh, aleluias. E o texto vai dizer que naquela oração, oh glória, ele se levanta após ela e ele faz um ato profético, que aqui, irmãos, é só para quem crê. Ele se deita sobre o corpo do menino. Meu Deus, é forte. Sobre o morto, pastor, sobre o morto. Gelado, gelado. Já tinha horas que o menino estava em óbito. E ele deita-se sobre o menino, coloca o peso do seu corpo sobre o peso do corpo da criança. E o texto vai dizer que ele coloca a sua boca sobre a boca da criança, os seus olhos sobre os olhos da criança, as suas mãos sobre as mãos da criança. Aleluia. Irmão, não queira entender os mistérios de Deus. Você vai ler isso aqui, você não vai entender. Você vai falar: meu Deus, mas você não quer entender os mistérios de Deus. Quando Deus fala com um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Aleluia. Quando Deus fala com alguém no particular, quando Deus chama alguém para um propósito diferente, quando Deus fala com alguém acerca de alguma coisa, você fala: esse homem é doido, essa mulher é doida, o que ela está fazendo? Não tente entender, irmão. Tem coisa da Bíblia que nós vamos entender só na eternidade. Quando a gente chega lá e fala: Eliseu,
Profeta, homem de Deus, conte para nós como é que foi aquilo. Você deitou mesmo em cima? Quero ver quem ia ter coragem de fazer isso, irmão, nos nossos dias. Dentro de um microtério, sei lá, ou na sua casa. Você colocar o seu corpo, boca com boca, mão sobre mão, olhos sobre olhos, sobre aquela criança como um ato profético, um ato de loucura. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis desse mundo para confundir as que são. Aleluia! Deus não escolheu pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, pessoas que sabem fazer, mas Deus escolheu pessoas humildes, simples. Em outras palavras, Deus escolheu pessoas doidas, pessoas que às vezes você olha e fala, você é um crente doido, isso é uma crente doida, ela vai orar meia-noite, ele vai orar 1h da manhã, vai orar 3h da manhã. Isso é um Aleluia! Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Então, irmão, quando Deus estiver usando alguém num mistério, irmão, não tente entender, não procura desvendar. Se você não tem discernimento, fique em silêncio. Porque se Eliseu teve a direção de Deus e a coragem do ato profético para fazer isso, irmão, eu creio que nos nossos dias existem profetas de Deus, homens de Deus, que podem fazer um ato profético diante de uma situação de prova, diante de uma situação de luta. E eu contei esses dias um testemunho, irmão, lá na igreja sede que eu ouvi de uma mãe que perdeu uma criança de um ano e meio vítima de um afogamento. E ela estava lá dentro do hospital. A mãe trabalha no hospital aqui no interior de São Paulo. Aconteceu isso agora em março. E aquela mãe, talvez desesperada, triste, a médica disse que assinou o atestado, a declaração de óbito daquela criança. E a mãe lá, a funcionária, a enfermeira, falou, doutor, eu posso pegar meu filhinho no colo pela última vez? Ela disse, pode, doutora, minha mãe está aí fora, a avó da criança. Eu posso chamar ela aqui para entrar? Ela disse, pode. E a própria médica, irmãos, contou que quando ela se comoveu com a situação daquela mãe, o menininho de 1 ano e meio ali, morto por afogamento. Agora a avó pede para pegar a criança. E ela disse assim, e aquela avó começou a fazer uma oração dentro da UTI estremecedora. E todos que estavam dentro daquela UTI começaram a chorar, inclusive eu. E ela disse, e naquela oração a criança começou a ter uns espasmos do nada. E de repente eu fui lá e quando eu medi o pulso da criança, estava com os batimentos normais. Eu chamei os pais, preparei a UTI e coloquei a criança lá novamente. E eu fui obrigada a rasgar o atestado de óbito. Nunca queria entender um grande glória. Nunca queria entender o homem de Deus. Nunca queria entender uma mulher de Deus. Eu já tive situação da minha vida no trabalho que eu tive que orar dentro de um banheiro sujo. Mas eu precisava orar porque era caso de vida ou morte. Eu entrava lá, fechava a porta, dobrava o joelho. E muitas das vezes eu fui atendido. Mas se alguém abrisse aquela porta e me visse de joelho dobrado numa privada, e eu falei, esse cara é louco, esse cara é doido, de joelho dobrado nessa sujeira. Mas não queira entender. Alguém que confia em Deus, alguém que não tem dúvida do poder de Deus. E Eliseu não tinha dúvida nenhuma. E o texto vai dizer que quando ele deita, que ele levanta, ele percebe que aquela criança, aquele menino, irmão, o menino da promessa, o menino que ele profetizou, começou a ficar quente. Aleluia! Glória, glória, Aleluia! Deus está falando de milagre, irmão. Tem alguém aqui no nosso meio que vai ser visitado por um milagre extraordinário. Deus está falando de milagre, irmão, para alguém que talvez é para uma pessoa só essa palavra. Mas Deus está falando para alguém que vai acontecer um milagre tão extraordinário na sua vida, se você quer. Eliseu percebeu que a criança ficou morna. E ele começa a andar de um lado para o outro dentro do quarto, diz o texto bíblico.
Talvez ele estava ali, irmãos, em comunhão. E quem estava do lado de fora, do outro lado, irmão? Imagina. O que está acontecendo lá? O profeta não fala nada. Está um silêncio lá dentro. Imagine aquela mãe do lado de fora. O que está acontecendo lá? Nem Geazi estava lá dentro. O Geazi estava do lado de fora também. Talvez ele estava, calma, tudo está sob controle. Sabe quando você está acalmando alguém? Alguém que está triste, alguém que está enlutado, alguém que está desesperado. Mas você fala, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aleluia. E Eliseu, irmão, depois de andar de um lado para o outro, oh glória, o texto vai dizer que, aleluia, depois retornando, andando de um lado para o outro na casa, subiu novamente, estendeu-se sobre a criança, e a criança espirrou 7 vezes. Aleluia. E abriu os olhos. Aleluia. Oh, Vou glória. dizer de novo para você entender essa palavra. E a criança espirrou 7 vezes. E abriu os olhos. E a criança espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Deus está falando com você. Vai acontecer um milagre na tua casa. Vai acontecer um milagre no meio dos teus filhos. Vai acontecer um milagre. Você não está esperando. Você não está acreditando. Talvez a sua fé está tão pequenininha. Talvez a causa já está na mão do advogado, do juiz. Talvez você já pensou que está tudo perdido. Mas o céu me manda pregar para você essa noite, dizer para você pela palavra. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Deus eterno. Tu és fiel, meu Deus. Aleluia. Glórias. Dessa maneira, meu Deus. Me manda dizer, Deus, para você essa noite vai acontecer um milagre extraordinário na sua vida. Glória. Você vai viver um milagre de Deus. Você vai viver um milagre de Deus. Aleluia. Eu vou dizer de novo até você dar glória. Você vai viver um milagre de Deus. Você vai viver um milagre de Deus. A criança abriu os olhos e ele chamou Geazi e disse: olha, chama a sunamita lá. Aleluia. Ela chegou e disse: mulher, toma o seu filho. Glória. Deus bendito. Se fosse nos nossos dias, Eliseu diria para ela assim: Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Eu quero que a minha esposa prepare o hino. Aleluia. Se Ele prometeu que você vai viver um milagre extraordinário, se prepare. Irmão, levanta a sua mão. Eu estou vendo uma irmã ali de mão levantada e uma mulher de fé. É bacana, uma baixada. Ele é você entrou aqui, você não precisa de um milagre. Porque se eu pudesse levantar as duas mãos e os dois pés, eu levantaria. Levanta a sua mão, porque o céu está dispensando um milagre para a sua vida esta noite. Porque Deus não é homem para que minta. Deus falou que vai fazer. Deus falou que vai cumprir. Deus falou que vai realizar. Deus falou que vai acontecer. Deus falou para você. Deus profetizou na sua vida. E o céu está dizendo para você: acalma o teu coração esta noite. Porque a sua criança vai espirrar 7 vezes e vai abrir os olhos. Essa criança que está morta na tua vida, essa prova que está morta na tua vida, o Senhor está dizendo: se prepara, porque vai ter 7 espirros. Os olhos serão abertos e o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto. Só aqueles que já creem no milagre, só aqueles que já tomam posse do que vai acontecer. Se você está esperando um culto de ação de graça, o céu me manda te anunciar. Pode preparar o bolo, pode preparar a torta, pode preparar o refrigerante, porque vai ter culto de ação de graça. Se você já fez um voto com Deus, o céu me manda te anunciar. Te prepara, porque você vai pagar esse voto. Aleluia. Você vai cumprir o teu voto se você está diante de uma situação impossível. Deus está dizendo: assim como a sunamita se alegrou, você vai se alegrar. Porque o profeta vai entregar nas tuas mãos, como ele falou para ela: toma o teu filho, toma a tua promessa. Chegou o dia de Deus cumprir
cumprir, chegou a hora de Deus cumprir. Deus está dizendo: você que entrou aqui essa noite precisando de um milagre, se prepara, se prepara, se prepara, porque vai acontecer um milagre extraordinário. Vai glorificando, irmão, vai glorificando. Se você pudesse ver o que eu estou vendo aqui com os olhos espirituais. É 2025, te diz o Senhor por essa palavra. Não é 2026, não é janeiro, é até dezembro de 2025 que o Senhor falou. Aleluia. Oh, irmão, se você pudesse contemplar a visão espiritual que Deus está me mostrando aqui pela palavra, vai ter gente que vai levantar um contrato assinado, diz o Senhor. Vai ter alguém que vai levantar uma chave e vai contar o milagre. Vai ter alguém que vai levantar, irmão, para testificar o que Deus fez na sua vida. Deus está dizendo, Sunamita, você entrou por essas portas aqui com o teu filho morto, mas o céu me manda dizer: nada está perdido. Nada está perdido, nada está perdido, nada está perdido, nada está perdido. Você entrou por essas portas desacreditado, desacreditado. Deus conhece a sua situação, Deus conhece a sua necessidade. E o céu me manda dizer para você: se prepara, porque nada está perdido. Eu vou deixar você adorar por um instante. Você está no mesmo, vai adorando. Fica na comunhão, fica ligado para a fiação do céu. Se você tiver comunhão para falar línguas estranhas, fala línguas estranhas. Deixa a presença de Deus visitar a tua alma. Fecha os teus olhos e fica em comunhão, porque Deus está trabalhando onde você menos espera. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus vai renovar suas forças agora. Deus vai renovar sua vida espiritual agora. Deus vai renovar sua fé agora. Se prepara que por essa palavra vem renovo no céu da tua vida. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me
Mas nós não vamos estender mais por causa do horário, respeitando assim os vizinhos também. Glória a Deus, amados irmãos, caminhando para o término do culto. Eu quero louvar a Deus por esse período que eu fiquei aqui com os irmãos, como pastor local. Irmãos, não que eu não vou estar mais, estarei com os irmãos aqui, cooperando, ajudando, sempre que possível. Mas Deus tinha um propósito comigo aqui. E esse propósito chegou ao fim. Viu? Nesse sentido. E como eu disse aos irmãos, o Espírito Santo me fez entender que agora, se eu continuar, irmão, daqui para frente é eu, é a minha carne, é a minha vontade. Não vai ser a direção de Deus. E para que Deus trabalhe na obra, para que a obra se expanda, é necessário, irmãos, que tenha aqui o pastor, junto com os co-pastores, que vá tocar o trabalho da obra de Deus, as visitas, atendendo as necessidades aqui da obra. E Deus, irmão, depois de pouco mais de 30 dias de oração, me direcionou que eu convidasse o pastor Josué para assumir esse trabalho como primeiro pastor local, e assim tendo o presbítero Silas e a missionária Adriana como co-pastor, assim como estavam comigo, e conversando com eles em oração, eu fui falar com o pastor Josué se ele aceitaria essa missão.
E ele prontamente aceitou. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quis divulgar aos irmãos, que não havia necessidade. Então quero chamar o pastor Josué aqui, a sua esposa, a irmã Lucimar, que também está presente. Vem aqui, irmã Lucimar. Vem aqui, irmã Adriana e irmão Silas também. Fiquem aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus. Fiquem aqui de frente para mim. Glória a Deus. Aleluias. E eu entendi, irmãos, que isso aqui é uma promessa que está se cumprindo hoje na vida do pastor Josué e da esposa dele. Deus poderia exaltar ele num ministério grande, né? Mas às vezes o homem tem ciúmes da obra, das obras por aí, e às vezes acaba retendo o chamado de Deus. E Deus escolheu o pastor Josué te exaltar num ministério pequeno, mas que também faz parte da Assembleia de Deus, da história das Assembleias de Deus. Aleluia. Que também está ligada à Convenção Geral. Então, de qualquer forma, a exaltação não é pequena, a exaltação de Deus é grande e é com honra. Amém? Então, irmãos, isso aqui é um cumprimento de promessa. Ô, glória. Desse casal. Não tente entender, não tente perguntar, viu? Existem coisas que a gente faz no desespero da obra. E eu já fiz muita coisa no desespero, irmão. E eu não tenho vergonha de falar, porque a gente erra também. Mas quando a gente faz direcionado por Deus, tem pouca chance de dar errado. Quando a gente faz guiado por Deus, no tempo de Deus, debaixo de oração, tem pouca chance de dar errado. Amém? Glória a Deus. Então quero que a igreja fique de pé. Glória a Deus. Ô, glória. Está aqui a Bíblia, que simboliza aqui a direção do trabalho. E os irmãos vão segurar aqui a Bíblia. A irmã Lucimar, irmão Silas, também a irmã Adriana, que são co-pastores da obra aqui também, que vão ser um braço para os nossos irmãos, para a amada igreja. E os irmãos estendam as mãos aqui para frente, em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Como maior autoridade eclesiástica, Senhor, desse ministério pela tua infinita misericórdia. Na noite desse dia, nessa terça-feira, Senhor, eu creio que já estava marcado essa data pelo céu. Meu Deus, hoje eu entrego a posse, a direção dessa congregação ao teu servo, pastor Josué, a sua esposa, a irmã Lucimar, e também aos copastores, presbítero Silas e missionária Adriana, Pai, para que eles sigam aqui no trabalho junto com as obreiras e com os obreiros que aqui estão, Senhor, para que haja um florir dessa obra, para que haja uma multiplicação de salvação e um crescimento, Pai. E daqui, meu Deus, um tempo essa igreja, Pai, esteja comprando terreno, esteja começando uma construção, Senhor, de uma linda igreja neste bairro, Pai. E a tua palavra diz que o que é ligado na terra será ligado no céu. Oh, glória! E em concordância com a igreja que aqui está presente, Pai, eu entrego a posse dessa igreja. E a igreja pode dizer amém? Amém! Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se sente um minutinho, irmãos. Glória a Deus. Já nós vamos dar os parabéns para vocês. Um abraço. Pastor Josué, sobe aqui. Vai ser um agradecimento para a gente dar o tempo. Saúde, Pai do Senhor, irmão. Agora eu confesso que eu nunca pensei em ser dirigido por essa congregação. Eu vim aqui, estava quebrado, estava muito quebrado. Mas cheguei aqui, fui bem recebido, fui ajudado pelos obreiros que aqui estão. E a minha intenção era só cultuar. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia dirigir essa igreja. Mas Glória a Deus, aleluia. estou feliz. Eu gosto de dirigir igreja também. Eu gosto de ganhar alma.
E essa igreja precisa muito de união, um ajudando o outro, um completando o outro. Aleluia. Aleluia. Irmão, aleluia, como o nosso pastor falou, nós vamos comprar um terreno, vamos construir. Amém. Aleluia. Vai ser a segunda assembleia do seu próprio templo. Eu creio. Deus eterno. Também creio. Aleluia. Eu só tenho a agradecer. Aleluia, Eu- Deus. Na sexta-feira o pastor conversou comigo e falei, pastor, eu vou pregar no Madureira. Aleluia! E depois o senhor marca o dia. Quando eu cheguei na sede, ele falou que seria hoje, deu um cheiro. E uma voz disse assim, agora a responsabilidade é maior. Glória a Deus, aleluia. Deu um gelo, irmão. Sentado ali atrás do pastor, se eu gelei. Eu disse, terça-feira é o culto de Ponce. Eu pensei que era daqui a 15 dias. Eu só tenho a agradecer. E a palavra ao Senhor. Aleluia.